nós estamos falando sobre discernimento. Falar sobre discernimento é a coisa mais difícil que tem. Por quê? O discernimento precisa de uma busca espiritual. O discernimento você precisa voltar para a oração. No discernimento você precisa voltar e confiar totalmente em Deus. Entende? E quando a gente está falando sobre discernimento, estou falando sobre discernimento espiritual. Um dia eu recebi um convite para fazer um curso chamado Doutor em Divindade. Ninguém pode fazer doutor em divindade. Como pode alguém ser doutor em Deus? Ninguém nunca vai saber nada sobre Deus, a não ser que Ele revele. Então não tem como fazer isso. Você pode ser doutor em teologia, ou seja, doutorado em teologia vai te dar ferramentas para você melhorar o seu estudo sobre línguas, outras coisas, línguas semíticas, essas tem toda aí. Mas doutor em divindade, como pode? Não dá. Eu até brinquei com a pessoa assim, rapaz, eu conheço doutor em endividado. Né? Agora doutor em divindade eu não conheço não, porque ninguém pode ter doutorado em Deus. Ninguém pode ser doutorado em Deus. Respeito quem tem esses títulos, não respeito o título, não é? Porque é impossível fazer isso. As coisas de Deus, irmãos, nós precisamos de discernimento e envolvimento espiritual. Hoje eu vou falar com vocês sobre o discernimento da terra prometida. Não é cenas da novela, e espero não estar dando spoiler, não sei se está passando, né? Vai que você está assistindo a novela, está em algum capítulo ainda, não é? Eu nem sei que novela eu passo, mas é porque semana passada um irmão brigou comigo assim, pastor, não fala muito disso aqui não, que eu estou vendo a novela, vai que o senhor atrapalha o próximo capítulo, né? Falou brincando, é lógico, né? E para falar sobre a terra prometida, eu quero que vocês me acompanhem, porque precisa de discernimento para você acompanhar aonde eu vou passar. Nós vamos começar em Cristo, passar em Moisés e voltar em Cristo, não é? Quantos aqui querem entrar na terra prometida? Amém. É bom, hein? Mas infelizmente exige esforço, não? Que a terra prometida, ela foi prometida. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quando Jesus estava quase chegando ao ponto da crucificação, chegou um dia que Jesus falou com os discípulos assim, vocês vão em tal lugar, pegam um jumentinho, aí se alguém perguntar, vocês falam que eu preciso desse jumentinho, tá? Porque Jesus estava indo a Jerusalém. E Jesus ia fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Algumas pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Jerusalém está na terra prometida. Jesus estava indo para lá. E quando Jesus estava indo, a Bíblia diz que as pessoas gritavam Hosana. Pega a sua Bíblia, não vou pôr versículo aqui para vocês voltarem a usar a sua Bíblia. Vocês já acostumaram demais com a tela, né? Marcos 11:8. Abram e me sigam. E a Bíblia diz que muitos estendiam as suas vestes pelo caminho. Jesus estava passando, eles pegavam a roupa e estendiam. E outros cortavam ramo das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo, o que diziam? Bendito o que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, Hosana. Bendito. Mais uma vez, Hosana. Mas a mesma turma que gritou Hosana seria a turma que gritaria crucifica-o. Vocês sabiam que isso acontece no meio da sua amizade também? As mesmas pessoas que dizem Hosana quando você chega, às vezes são os mesmos que querem te crucificar. Se isso está acontecendo com você, aconteceu com Jesus, então está tudo certo. Pelo menos a gente está parecendo com Ele, não é verdade? Mas certo é
que quando Jesus estava entrando, eles tinham um coro, parecia um coro celestial. Eles gritavam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E eles faziam uma festa. Jesus estava chegando em Jerusalém, Jesus estava na terra prometida. Só que Jesus estava lá para observar. Jesus foi passar revista. Jesus foi para ver a terra. Quando Jesus chega, Jesus entra e começa a observar as coisas. Versículo 11. Estão com a Bíblia aberta, né? Com a Bíblia aberta aí. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, diga: Jesus foi observar tudo. O que Jesus está fazendo hoje? Observando tudo. Às vezes as pessoas dizem: Jesus passou lá em casa. A questão não é se ele passou, é porque ele passou. Um homem e uma mulher de Deus precisa aprender a se mover como Jesus. Jesus foi observar o que estava acontecendo na cidade santa, que fica na terra santa, que fica na terra prometida. Jesus foi olhar, dar uma vistoria na terra prometida. Estou contando uma parábola, tá? Foi dar uma vistoria na terra prometida. Ele entrou em Jerusalém, e quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou no templo e começou a observar tudo. Depois que ele observou tudo, vocês sabem o que ele fez, né? A turma que estava vendendo, negociando, não vou entrar aqui agora, porque vocês já conhecem o texto. Ele observou tudo, e quando ficou tarde, ele voltou para Betânia com os 12. Jesus, quando volta para Betânia, Jesus volta com a cabeça cheia. Jesus foi lá observar a terra prometida. Irmãos, se você abrir a Bíblia no Velho Testamento, Deus também mandou observar a terra que ele prometera. Um dia Deus foi até Moisés, número 13, livro de Números, capítulo 13. Deus chegou até Moisés, falou com Moisés para separar os líderes das tribos, e falou com eles assim: vocês vão lá para olhar a terra que eu prometi para vocês. Se Deus promete algo, ele promete algo bom ou ruim? Se é para o seu povo, é bom. Mas quando é para ímpio, tribulação, julgamento, depende de que lado você está. Estranho, não? Mas Deus prometeu para o povo dele. Agora eu faço uma pergunta: se Deus prometeu algo bom para você, você vai confiar em Deus ou não? Então era o que Deus esperava. Moisés pegou 12 homens e mandou espiar a terra. Quando ele foi espiar a terra, Moisés falou com eles o que Deus mandou. Números 13, versículo 26. Quando eles foram lá espiar a terra, eles ficaram 40 dias. Para vocês não esquecerem, 40 dias observando a terra. O que eles tinham que fazer? Olhar a terra, olhar quem morava na terra e trazer frutos. Eles tinham que trazer frutos. Depois terminou os 40 dias, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde levaram um relatório a eles e a toda a comunidade, e também mostraram os frutos da terra. Comigo, levaram um relatório e mostraram os frutos. Põe atenção, levaram o relatório e mostraram os frutos. A qual dos dois objetos o povo deu mais atenção? Ao relatório ou aos frutos? Ao relatório ou aos frutos? E eles tinham que olhar para onde? Mas nós também somos assim. As pessoas gostam muito de relatórios. Você pode ir lá no seu trabalho dar fruto. Se alguém for lá e dar um relatório negativo, você é mandado embora. Parece que aprenderam com os murmuradores do Egito, que saíram do Egito.
Você está na igreja, você dá fruto, dá fruto, dá fruto. Um primeiro relatório que te queima, você é desclassificado. Parece que nós não aprendemos muita coisa com a Bíblia, porque nós estamos aprendendo com o mundo. Nós às vezes, irmãos, desprezamos os frutos, e Deus está falando assim: olha para os frutos, e você, não, eu estou olhando para o relatório. Deus falou assim: olha para os frutos, a terra mana leite e mel, a terra é boa. Quando Moisés mandou os espias, Moisés já sabia quais eram as frutas, os frutos da terra. Ele sabia, ele só queria saber se os líderes conseguiriam ver. Moisés já sabia como era a terra. Deus já tinha falado com Moisés. Deus falou assim: essa terra é uma terra que não vai faltar pão. É uma terra que não vai faltar nada. É uma terra boa demais da conta. E no versículo 26, quando Moisés mostra o relatório e mostra os frutos, o povo simplesmente ignorou os frutos. Eles ouviram um relatório: olha, tem gigante, eles vão comer a gente igual gafanhoto, eles vão acabar com a gente, o negócio lá é muito feio. Você já tem um amigo que é assim? Você tem alguém na sua casa que é assim? Nunca tem uma palavra boa para você? Nunca consegue elogiar nem você, não consegue elogiar ninguém da família. Se alguém da família compra um carro, ele começa a arrumar um jeito de colocar gigante no meio do negócio. Se alguém da família melhora um pouquinho, dá um jeito de colocar gafanhoto no meio do trem. Era o povo de relatórios negativos. Versículo 32, com a Bíblia aberta, verso 32. E aqueles líderes espalharam entre o povo de Deus os frutos. É isso? O que está escrito aí? Espalharam o quê? Um relatório negativo. Espalharam no meio do povo de Deus um relatório negativo acerca da terra que Deus prometeu. Quantos de vocês que foram contar para alguém algo que Deus te prometeu e eles te deram um relatório negativo? É difícil. Quando nós não temos discernimento, quem não tem discernimento tem que confiar nos homens. E a Bíblia diz que maldito. Você tem coragem de dizer para alguém que você não confia nele? Olha assim: eu não confio em você. A Bíblia nunca mandou você confiar na pessoa que está do seu lado. Mandou você respeitar e amar. Mandou você respeitar. Mandou você amar o próximo. Mandou você confiar no próximo. Eu confio em você. Carne, sangue, nem você confia em você. Qual de vocês sabe qual é a sua reação diante de um assalto? Ninguém. Qual é a sua reação? Você que é pai, você que é mãe de alguém que simplesmente fez algo errado com o seu filhinho. Ninguém, você não se conhece. Pode sair alguém de dentro de você que você nunca sabia que existia. A pessoa que você diz que é seu amigo de confiança pode estar traindo você e você nem sabe. Sabe por que os casamentos estão acabando numa velocidade enorme? Por causa de confiança. E Deus não mandou confiar, Ele mandou vigiar. Ah, você está indo sozinho para onde? Ontem e hoje eu estou lidando com um casal que não é daqui, é do Peru. E o pastor Rubem, estou acompanhando ele para o vídeo. A mulher foi embora. Aí eu falei: pastor, vai lá e acompanha. Pastor, o que eu faço? Vai lá e levanta, faz um relatório para mim. E ele me ligou: não, eles colocaram um rapaz para morar com eles. Ah, um rapaz de quantos anos? Um rapaz de 30 e poucos anos. Ah, tá. Aí ele sai e fica a esposa todo dia, e ele bate na esposa, maltrata a esposa, e o outro trata ela bem. Eu falei assim: já está escrito.
Não vigiou. Foi, está tudo errado. Aí você, menina, eu confio no meu taco. Confio no meu marido. Aí você leva seu amigo para dentro de casa, vai no supermercado, fica aí. Faz isso não. Faltou discernimento, não? Faltou discernimento. Colocou a raposa para cuidar dos ovos. Vai chegar, não tem nada. Moisés queria confiar naqueles líderes. Eram 12. 10 mostrou que não era de confiança. Não tiveram discernimento. Cuidado com a maioria. Não é porque 10 disseram que estão certo. E tem gente que gosta da maioria. Para quem gosta de ler, eu vou indicar um livro. A Psicologia da Multidão. Não é um livro cristão, né? Psicologia da Multidão. Muito importante para quem, principalmente para quem é professor, quem está estudando psicologia, psicanálise. Muito importante. Às vezes, não, se está indo todo mundo, eu vou também. Parece um grupo de girino. Não pode ser. E às vezes é difícil isso. O que Moisés estava fazendo é que Moisés não queria saber que fruto tinha, porque ele já sabia. Ele queria saber que fruto eles veriam. Não sei se alguém me entende. O discernimento ele é muito importante, não para eu saber o que tem, mas para saber como que você vê o que tem. Eles não estavam vendo nada. Moisés sabia. Abra a Bíblia em Deuteronômio 8, só para você saber que fruto que tinha lá. Coloquei as imagens deles aí, porque os judeus até fazem muitas coisas com os frutos da terra. Tem muitas vitaminas, tem muitos remédios que é feito porque Deus falou sobre esses frutos daquela terra. E lá em Deuteronômio, Deus deixou bem claro quais eram os frutos que eles iriam encontrar e quais eram os frutos. Primeiro no versículo 7 ele diz assim: Deus te traz a uma boa terra, a terra é boa, uma terra de ribeiros de água, de fontes de abismo, que jorram dos vales e montes. Uma terra que tem trigo, tem cevada, tem vinhas, tem figueiras, tem romãs, azeite de oliva e mel. Os 7 frutos de Israel. 7 frutos poderosos da terra prometida. Não vamos falar sobre isso hoje. Até os frutos era algo que Deus queria que eles entendessem. É por isso que eles deviam ter olhado os frutos e não o relatório. Porque os frutos estavam falando do próprio Deus e do cuidado de Deus sobre eles. Porque Deus foi muito claro quando ele diz no versículo 9: olha, uma terra em que vocês comerão pão sem escassez. Não te faltará coisa alguma nessa terra. Uma terra onde tem metais preciosos. E as colinas poderão ser escavadas que tem cobre. Deus estava falando: olha, tem riqueza embaixo e em cima da terra para vocês. Mas Deus queria que eles olhassem primeiro para os frutos. Por isso que Moisés disse: tragam os frutos. Espero que alguém esteja me acompanhando, não? A terra é boa. Posso até pregar mais umas 7 vezes, né? Em Números 13, versículo 27, a Bíblia diz que deram o seguinte relatório para Moisés. O primeiro relatório foi para Moisés e para o povo, agora é só para Moisés. Entramos na terra que você nos enviou. Lá tem leite e mel. E aqui estão os frutos. Moisés não olhou para o relatório. Tanto que eles não entregaram o relatório para Moisés, só entregaram para o povo.
Porque Moisés não queria um relatório. Moisés só queria ver os frutos. Moisés tinha discernido a terra. Moisés tinha discernido os frutos. Olhando para os frutos, ele discerniu a terra. É por isso que a Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece uma árvore. Fazer um estudo bíblico não é o suficiente para o batismo. Porque não é fruto fazer um estudo. O fruto você dá quando você não está estudando. Algumas pessoas querem iluminar e não tem luz. Os frutos são muito importantes. Não adianta você ficar aí batendo no peito e pregando para as pessoas sem frutos. Você está dando só relatório do que você ouviu de Deus. O mais importante, o relatório ou os frutos? Mais uma vez. Relatório ou os frutos? Deus disse para Moisés e Moisés entendeu. Moisés falou com 12 e só 2 entendeu. Com quantos estou falando? Quando Josué e Caleb olharam a terra e olharam os frutos, ele falou assim: olha, Josué, esse povo vai ser um pão para nós. Nós vamos comer eles no café da manhã. Os outros 10, eles vão nos destruir. Josué, eles vão ser pão para nós. Nós vamos devorá-los no café da manhã. E eles, como assim que vocês vão devorar eles? Eles perceberam que eles não teriam que lutar. Eles descobriram que quando se fala de frutos, irmãos, quando você vai no supermercado e vai na área de fruto, você espera encontrar os frutos que te agradam. Se você não gosta de kiwi, você compra? Não. Se você não gosta de mamão, você compra? Não. O que você não gosta, você não pega. E quando eles trazem frutos, eles entenderam que fruto precisa ser agradável. E aqueles frutos agradavam o Senhor. Aí eles disseram assim, Josué, no versículo 8 de Números 14, passem a Bíblia, fica aí em Números aí, fica aí quietinho, vamos mudando. Ele disse assim: se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra que Ele prometeu. Ele vai nos dar essa terra que mana leite e mel. Põe atenção. Discernimento 4.0. Você só compra uma fruta se você a agradar. Todos comigo? Eu só compro uma fruta se eu agradar. Se o Senhor se agradar de nós, a terra é nossa. Era o tipo de fruto que eles tinham que ser. O tipo de fruto que eles tinham que dar. Deus não se agrada de obras. Por isso que a Bíblia não diz frutos da carne, diz obras da carne. A Bíblia não diz também frutos do Espírito, diz fruto, está no singular. Fruto do Espírito, porque é dentro do fruto do Espírito que estão os outros. A questão não é lutar contra os gigantes, é agradar o dono dos frutos. Eles descobriram, falaram assim, peraí, a terra é excelente, mas os frutos estão informando que tipo de gente Deus quer que entre lá. Porque você talvez está na igreja, até hoje não entendeu que você não vem na igreja para as pessoas te agradarem. Se o Senhor não se agradar de você, você não entra na terra prometida.
Nós precisamos discernir as coisas melhores. Eles caminharam 40 dias na terra, criticando a terra. 40 dias na terra, olhando para o gigante com medo. Só tem gigante, só tem problema, só tem isso. Quantas pessoas que você conhece que vêm para a igreja e só vê gigante e problema? Conhece alguém? Só vê problema. Quando eu entro na igreja, eu não estou nem aí para o problema. Eu quero saber onde estão os frutos. Quero saber como é que vai ser hoje, Senhor, como é que vai ser. Entrou alguém com problema? Isso é uma questão para Deus, uma questão sobrenatural. Agora, se você entrar aqui e ficar só com os olhos no problema, você vai sair daqui, na sua casa você vai ver só problema, no seu trabalho você vai ver só problema, porque você está querendo que Deus te agrade. E a questão é Deus se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de você, não falta nada. Ele disse: você vai comer pão sem escassez, não vai faltar nada para você. Mas eles ficaram 40 dias só reclamando. Versículo 31, Números 13, vocês estão. Os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar com aquele povo, é mais forte do que nós. Josué diz: espera aí, vocês não estão entendendo, Josué e Caleb. Deus é mais forte do que eles. E eles? O inimigo é mais forte do que nós. Quantos de vocês falam isso sempre? É mais forte do que eu. E você esquece que o seu Deus é mais forte do que o seu problema. O Deus é mais forte contra o que você está lutando. Deixa eu perguntar para vocês: quantos dias? Olhem para cá, palitinho. Aqui, aqui. Estão todo mundo olhando para a esquerda? Não faça igual o Gerino. Quantos dias eles ficaram olhando a terra? Quantos dias? Guardem. Versículo 11 do Números 14. Então Deus ficou indignado com eles, porque eles não discerniram o que Deus estava falando, não entenderam o que Deus estava fazendo. Assim como muita gente que vem na igreja não consegue discernir, não consegue entender e simplesmente vivem carnalmente, porque discernimento é espiritual. E Deus disse, versículo 11: até quando esse povo me tratará com desonra? Vocês conhecem alguém que trata Deus com desonra? Você sabe o que é desonra? Tratar de forma comum. Tratar Deus como se fosse um homem, tratar todo homem igual, tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Deus odeia a desonra. E Deus diz para Moisés: vou matar esse povo. Moisés: não mata não, eles vão falar aí que o senhor não conseguiu colocar o povo na terra prometida. E Moisés foi interceder pelo povo, coisa de líder. Até quando vão me tratar com desonra? Gente, pessoal, tem muita gente que está orando para entrar na terra prometida, desonrando o dono da terra. Como eu perguntei quem quer entrar na terra prometida, todo mundo diz que quer. A questão não é dizer que quer, a questão é: vai. Desonrando o dono da terra prometida, não vai. E Deus disse: até quando se recusará a crer em mim, a acreditar em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Pastor, mas que mal tem nisso? Irmãos, a desonra, ela é cruel. Pastor, Deus perdoa? Perdoa. Mas você sacrifica a sua geração e os planos futuros que Deus tinha para você. Deus perdoa? Perdoa. Mas tem sacrifício nisso aí, porque a infidelidade neles em direção a Deus trouxe morte para eles e trouxe problema para os filhos deles. Não é que os filhos pagam pelos pecados, mas os pecados dos pais trazem tragédia para a vida dos filhos. Fala comigo que não traz. Versículo 33.
Deus disse assim: por causa da sua desonra, os seus filhos vão ficar pastoreando no deserto durante quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos. Por quê? Olha para a Bíblia e me responde. Por quê? Por causa de quê? Da infidelidade dos pais. Quantos são pais? Quantos são pais? Lembrem-se disso. A sua desonra diante de Deus pode trazer resultados negativos para a vida dos seus filhos. Deus disse assim: por causa da desonra de vocês, seus filhos vão ficar pastoreando 40 anos no deserto. Eles poderiam entrar lá na terra prometida, mas eles não podem porque estão presos a vocês. Quantos filhos que estão presos aos pais? Pais desonrados, pais que desonram a Deus, homens que desonram as esposas, esposas que desonram os maridos, e assim vai, irmãos. Aí nós vamos aumentar a fila de oração, vamos orar para Deus amenizar, e Deus perdoa, mas os planos foram frustrados. Deus disse: os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, vão sofrer por causa da infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. O que Deus estava dizendo? Vocês vão morrer um por um, depois os filhos de vocês vão, mas enquanto não morrer um por um, ninguém entra na terra prometida. Isso aqui é tão sério. Eles não entenderam. Muitos que estão vindo aqui na igreja, ou indo na sua igreja, ou assistindo aí, as pessoas estão desonrando a Deus, desonrando a palavra de Deus, e dizendo que vão para a terra prometida. Caminhando eu vou para Canaã. Lembra dessa música? Alguns vão caminhar, mas não vão entrar. Pastor, por que não vão? A desonra, ela é terrível. Ela é terrível. Simplesmente terrível. Pastor, mas os meninos pagaram pelo pecado? Não. Foram injustiçados por causa do pecado dos pais. Por quê? Isso acontece no nosso meio, na igreja, em qualquer lugar. Os pais decidem desviar a presença do Senhor e os filhos vão junto. Eles foram injustiçados. Os pais decidem dormir até 11 horas no domingo e os filhos não vêm na escola bíblica. Injustiçados. Os pais decidem, ao invés de ir para o culto no domingo, ir para o shopping todo domingo, injustiçaram os filhos. Injustiçados. Não é que eles pagaram pelo pecado, eles estão sofrendo por causa da infidelidade de pais que não estão sendo honestos com os seus filhos. Um pai que não ensina Bíblia para os teus filhos está ensinando errado, porque a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer todos os ensinamentos vãos que vocês aprenderam dos vossos pais. Já leram isso, né? Se o que o seu pai não te ensinou não é Bíblia, é ensinamento vão. Jesus disse: eu vim para desfazer isso. Quantos dias eles caminharam? 40 dias. Quantos anos eles iriam ficar presos no deserto? Pastor, o que isso tem a ver? Versículo 34. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Tem coisa pior do que experimentar a rejeição de Deus, irmão? Ah, mas Deus não rejeita ninguém. Ei, Romanos capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz que Deus abre mão de quem despreza o conhecimento dele. É uma rejeição. Cada ano, põe atenção, cada ano que vocês vão ficar presos na vida de sofrimento, cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês tiveram a oportunidade de observar minha terra. Discernimento. Deus mandou observar 40 dias,
porque cada dia valeria um ano na bênção da terra prometida. Como eles foram lá e olharam carnalmente, olharam naturalmente, deram um relatório negativo da promessa de Deus, não conseguiram entender o que Deus estava fazendo, o que eles fizeram? Eles trouxeram injustiça para suas famílias. É por isso que muitas famílias estão encravadas. E você já tem 20 anos que eu sofro com isso. Já tem 40 anos que eu sofro com isso. Você não tem que falar 20, 30 anos. Você tem que lembrar o momento de desonra que você plantou. E vinha acertando a vida. A desonra precisa de sabedoria. A sabedoria é quando você vê que alguém é diferente. E o que é honra? Recompensar pela diferença. Amém? O seu pai é diferente dos outros homens, então você o trata diferente, porque ele é o seu pai. Então você recompensa pela diferença. Seu esposo não é os outros homens, sua esposa não é as outras mulheres, o pastor não é os outros homens da igreja. Precisa diferenciar as pessoas. Eles ouviram a palavra de Deus e era como se estivesse ouvindo de Faraó, tanto que eles desejaram voltar para Faraó. Não separaram a palavra de Deus das palavras de Faraó. Não separaram as palavras de Moisés das palavras dos outros homens. Trataram como comum. Quando você trata o que não é comum como comum, é desonra. Tem muitas pessoas presas em desertos da vida, sofrendo, e não se lembra dos tempos de desonra. A desonra num culto, a desonra com seu líder espiritual. As pessoas às vezes não entendem. Não entendem o que está acontecendo. 40 dias de desonra custou 40 anos no deserto. Isso é sério ou não? É sério ou não? Isso acontece até na sua casa. Você, por exemplo, tem pais, papai, que já tem 10 anos que não vê o filho, e o filho nem quer vir vê-lo. Por causa de um dia de desonra, aquele filho foi embora. Falou, nunca mais volta. Um dia já te custou 10 anos. Põe atenção. Aquela filha que foi desonrada pelo pai, e já tem 20 anos que ela não quer voltar para casa. Ela nem quer ir visitar. E o pai diz, ela está me desonrando. Não, põe atenção que você deve ter desonrado ela em algum momento. Porque em algum momento, um dia de desonra vai te custar anos de deserto. Eles não entenderam. Me acompanha? Eu dei uma voltinha com vocês. Porque Deus falou assim, tem uma terra prometida. Eles entraram, chegaram, e até que chegou em Jerusalém. Jesus fez a entrada triunfal. De tarde Jesus volta para Betânia. Agora Jesus está indo para Betânia. Me acompanhe? No caminho de Betânia tem uma árvore. Era uma figueira. Mas as outras figueiras não tinham folha, porque nem era época de fruto. Porque o fruto da figueira vem antes das folhas. Por isso que as outras não tinham folhas, porque não era época de fruto. Mas só uma tinha folhas. Se tinha folhas é porque tinha fruto. E Jesus se aproxima daquela figueira. No versículo 12 de Marcos 11, a Bíblia diz que eles saíram de Betânia. Então no caminho para Jerusalém estava lá aquela figueira, para todo mundo ver. E Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E vendo a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Põe atenção para vocês não se perderem. Jesus agora foi buscar frutos na terra prometida. Quando Jesus chega na figueira,
ele vê folhas. Era para ter fruta. E não tinha. Jesus estava contando uma parábola. A mesma parábola de Moisés. Aquela figueira estava chamando a atenção, que ela estava à beira do caminho, frondosa. Ela desafiou a estação, porque ninguém tinha folha, só ela. É como um bebê que nasce com barba. Como alguém um dia já disse, como pode só ela? Como pode só você já ter feito isso? Como pode só você estar fazendo esse estrondo no Brasil? Como pode você estar chamando a atenção de tanta gente? A questão não é chamar a atenção, porque todo mundo quer chamar a atenção. E não tem nada de errado nisso. Pode ser que alguém chame a atenção e tenha frutos. Só que é perigoso chamar a atenção e não ter fruto. Todo mundo quer gravar a sua música e que todo mundo cante. Todo mundo quer ser visto na internet. Todo mundo quer ser curtido. É sininho para lá, curtição para cá. Todo mundo quer. O que tem de errado nisso, pastor? Nada. A questão é, nós estamos vendo muita folha. A igreja precisa de fruto, não de muita folha. Mas as folhas indicam que a árvore tem vida para dar fruto. Não é errado ter folha. Errado é ter folha que indica fruto e não ter fruto. Não é errado chamar a atenção. Pode ser que alguém se destaque mesmo e quando você vai olhar tem fruto. Só que nós não estamos vendo muito fruto. Nós estamos vendo muita folha, muita gente chamando a atenção, e se você for mexer um pouquinho, você não acha fruto. E Jesus olhou e falou assim: vou pegar um fruto ali. Jesus não achou nenhum, e Jesus falou com a figueira. Essa foto ficou boa, hein? Não achei que ia ficar com uma cara tão grande. Foi o Cledinho que trouxe essa foto. Não, foi eu e ele. Aí estava do meu lado. Jesus procurou ali. Irmãos, Jesus falou com a figueira, versículo 14, Marcos 11: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Talvez você ache que Jesus foi ali só por causa da fome. Não era só por causa da fome. Jesus estava buscando simplesmente falar sobre o que ia acontecer na terra prometida. Se o Senhor se agradar de nós, se a gente tiver fruto que agrada, Ele leva. Jesus não estava indo por engano. Uma parábola. Jesus estava falando de Jerusalém. Ele estava falando de quem estava lá em Jerusalém, que já estava na terra prometida. Atrás de mim ali é o caixão, o túmulo de Davi, em Sião. As mulheres não podem entrar aqui, só homens, tem que usar o quipá, né, obrigatório. E eu fiz questão de tirar uma foto para vocês verem como que eles ficam o dia inteiro ali, lendo em cima do túmulo de Davi. Religiosos. Eles não podem adorar Davi, tem que adorar o filho de Davi, a raiz de Jessé, o leão de Judá. Eles simplesmente eram religiosos, e são ainda. Deixa eu voltar. A recepção foi cheia de promessa, mas os altos brados de Hosana iriam se transformar em crucifica-o. Por quê? Eles queriam fazer na terra prometida do jeito deles. Então Jesus olha para aquela figueira era Jerusalém, aquela figueira eram os 10 espias. Espero que vocês estejam conectando. Quem que Jesus estava condenando quando disse para a figueira? Os religiosos. Por que os religiosos? Porque gritavam templo do Senhor, e o templo virou um lugar de ladrões.
Deixou de ser um lugar de oração, de adoração, virou um covil de ladrões. Jesus condenou: nunca mais ninguém coma fruto de ti. O que a gente vai fazer hoje lá em Israel? Visitar tudo que já está morto. Podemos até fazer uns atos proféticos, mas tudo lá é simplesmente para lembrança. E os judeus estão lá, mas Jesus condenou por ser sem vida e sem frutos os religiosos. Jesus estava falando sobre os judeus. Jesus está falando sobre alguns aqui também que são religiosos, sem vida e sem fruto, muita folha, bate bem as palmas, cantam bem as músicas, até dão relatórios do que Deus está fazendo, dão até relatório do mundo, mas está sem vida e sem fruto. A sinagoga deles estava aberta, mas o ensino era morto. Hoje o judaísmo é uma árvore seca. Está lá, uma árvore seca, negando a Jesus, ensinamento sem vida, sem o Espírito Santo, incapaz de saciar a fome da cidade santa. Tanto que lá o que mais tem em volta são batalhas. Batalhas políticas, batalhas sociológicas, batalhas e batalhas, batalhas e batalhas. Não é que Jesus destruiu a organização judaica. Ele os deixou como estavam. Quando ele amaldiçoou a figueira, que maldição? Ele só a deixou como estava, porque não dava fruto mesmo. Então ninguém coma fruto de você, porque você vai ficar como está. Quem é sujo, sujo, continue sujo. Quem é imundo, continue imundo. Fique como está. O problema é ficar sem a graça divina. O problema é ficar sem a salvação que Jesus Cristo veio para trazer. Era uma lição para os povos, porque estava no caminho para a terra prometida. E morreu no caminho da terra prometida. Sem frutos. Porque o principal para aquela árvore não era o tamanho dela. O principal para aquela árvore não era o tanto de folha que tinha, a aparência que tinha. Chegou sem frutos. Você vai chegar com fruto aonde? Está com fruto para apresentar para Deus? Os frutos, seus frutos. Tem fruto na sua mão para apresentar para Deus? Porque os homens estão apresentando muita folha. A igreja está apresentando muita folha. As nações estão apresentando muita folha. Nós temos que ficar apavorados só de pensar se somos uma igreja só de folha sem fruto. Mas quando a gente vê as almas convertendo, são os nossos frutos. Os casamentos sendo restaurados são frutos. Homens e mulheres sendo restaurados são frutos. Mas o fruto não é folha. Precisa manter uma vida secreta de piedade, uma vida secreta de oração, uma vida secreta de louvor. Porque Jesus estava passando revista. Se Jesus passar revista hoje em você, ele encontra frutos ou só folha? Você tem um momento para orar? Você tem um momento de piedade? Você tem um momento para você louvar o Senhor? O que você faz está agradando a Deus ou é só folha? Só aparência? Só culto, cheio de folhas? Coloca o peixinho atrás do carro, mas simplesmente ignora todos os sinais. Coloca o peixinho atrás do carro e briga com quem está na frente, e briga com quem está atrás. Coloca a música de louvor no trabalho, mas é o pior funcionário da empresa. Folhas. Só folhas. Põe louvor no celular, mas distrata todo mundo. Folhas. Só folhas. Não dá, irmãos. Só folhas. Eu falo com a Richelle que não tem nada mais mentiroso do que a rede social. É porque às vezes ela abre e fica olhando e fala: ai meu Deus, isso é muita coisa. Muita mentira. O problema é que é muita hipocrisia. E todo mundo copia. Ninguém gosta de coisa boa na internet não, gente.
O cara tem que estar caindo, tem que estar machucando, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma meleca, tem que ter trem dos meninos para a gente comprar. Esse trem. Agora, se for coisa séria, você pode ir lá, 100 visualizações, 1000 visualizações. Agora os outros, milhões. Se for uma música que não precisa de cérebro, quanto menos cérebro, mais fama faz. Vocês acham que é mentira? Todo mundo sabe que é verdade. Jesus fez a inspeção na figueira e Jesus vai fazer inspeção na igreja, irmão. Jesus vai fazer inspeção na sua vida. Aquelas folhas eram grandes promessas, um exterior impressionante, mas por dentro, nada. Você conhece gente que é bom de promessa, mas para cumprir, folhas. Conhece gente que exteriormente é impressionante, você fica até com inveja. É igual um Instagram, meu Deus, que inveja, mas não é nada daquilo. Tudo mentira. Tem uns que pagam cada mico. Eu falo com a Rizé, gente, como que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Faz uma vez, outra vez, mas faz todo dia. Só para ver se faz algumas coisas. Leiam, por gentileza. Mais uma vez. Esquece isso não. Porque gostamos de copiar quem tem muita folha. Não é que ter folha é pecado, mas tem que ter fruto. Não podemos ter promessa de fruto e nunca dar fruto. Quando Adão pecou, ele foi na figueira buscar o quê? Buscar o quê? Folha. Quando Adão foi na figueira, ele foi para buscar folha para esconder seu pecado. Mas quando o último Adão foi na figueira, ele amaldiçoou porque só tinha folha, porque ele não tinha nada para esconder. Ele buscou frutos. Comigo, o primeiro Adão foi na figueira, procurou folhas para esconder seu pecado. O último Adão foi na figueira, procurou frutos, porque ele não tinha pecado. Tem muita gente que está procurando folha, porque folha te esconde. A folha não deixa as pessoas ver quem você é. Aparência. Folha é aparência. Adão achou que ia esconder até de Deus. Quem busca folha é para esconder alguma coisa. Mas quem busca fruto não tem nada para esconder. Versículo 21 de Marcos 11. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Pedro esqueceu de ver. Ele não precisava ir lá para ver. Porque se Jesus tinha falado, não precisava ir lá para ver, já era para ter visto. É por isso que Jesus deu uma resposta no próximo versículo, disse assim: você não tem fé em Deus? O que ele estava dizendo? Você ainda não enxergou o que Deus mostrou? Emuná. Ele não deveria ter dito a Jesus por ter visto. Ele já deveria ter dito a Jesus antes de ver. Nem vamos lá, já está morta. Jesus corrigiu ele. No versículo 22, Jesus falou: já era para você ter visto. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte:
qualquer que estiver enxergando o monte e disser para este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Pastor, então se eu for ali e falar assim: monte, sai daí, não é isso? Quem veio semana passada entende esse texto. Se você tiver visto, se Deus tiver te mostrado o monte do outro lado, pode falar: esse monte vai passar para lá. Mas se Deus não te mostrou, é só conversa fiada. Essa figueira se tornou um farol de advertência, assim como a mulher de Ló. Espero que a minha vida ou a sua não seja um farol de advertência. O que é farol de advertência? Ser pego no nosso pecado e exposto pelo próprio Deus e secar na vida. Esse era o farol de advertência. Porque não consertamos, porque fingimos ter fruto, mas só temos folha. Um farol de advertência no caminho para a terra prometida. Então as pessoas que vão para o caminho para a terra prometida vão olhar e falar: eu não posso ser assim, eu não posso ser como essa figueira, eu não posso ser assim. Isso é muito profundo para nós. Não podemos ser assim. Todos leiam para gravar? É por isso que Jesus diz em Mateus 15:8: esse povo se aproxima de mim com sua boca e só fica falando que me honra, mas o seu coração está longe de mim. Para terminar, aqueles 10 que não entraram na terra prometida, com a sua turma toda, a patota, eles humilharam Deus. A desonra humilha Deus. Quando você vem à igreja e diz que é crente, e Hebreus diz que você vai pisotear o sangue de Cristo, você humilha Deus. Deus não aceita. Isso é desonra. Nenhum deles entrou. Na época de Jesus, depois Jesus teve toda essa conversa, os romanos, eles eram os comandantes da época. Os romanos amavam humilhar as pessoas. Amavam. Eu coloquei essa imagem aí. Quem foi a Israel lembra quando nós estávamos perto do oceano, nós fomos em um banheiro. Quem lembra? Lembra? Né? Os assentos tudo pertinho um do outro. Aí eu perguntei o guia lá: me explica isso aqui. Ele me explicou, mas eu preciso descobrir mais alguma coisa. Ele não explicou tudo. Eu falei: não, aqui todo mundo sentava. Pensa, que um monte de homem sentado, todo mundo fazendo as suas necessidades. Entenderam? Está aberto aí, é isso mesmo. Os homens sentadinhos, batendo aquele papo, não é? Aquele papinho e tal. Aqui, tá vendo? Aqui é água corrente. A água corre aqui, ó. Então eles sentavam, pegavam um caniço, pegavam a vara, pegavam uma esponjinha do mar, colocavam na ponta da vara, e eles estavam sentados. Não vou ensinar, lógico. Eu queria alguém para ensinar. Eles estavam sentados, fazendo as coisas deles. Está vendo que tem um buraco por baixo da perna ainda? Eles pegavam aquela varinha, passavam na água, já pegou ela, já está limpa. Então eles limpavam, pegava a varinha, lavava naquela água corrente, depois limpava de novo, passava na água corrente. Assim que terminava, ele vestia a roupinha dele e tinha um vaso, uma vasilha com vinagre dentro. Então aquele hisopo era colocado ali para purificar a esponja para o próximo usar.
Não aguentaram, não? É humilhante, não? Não é humilhante? Que coisa. Jesus estava indo para a cruz. Presta atenção. Agora Jesus era o fruto que agradava totalmente a Deus. Estou terminando a minha parábola. Parábola da terra prometida. As pessoas que eram para colher o fruto, que gritaram Hosana, agora gritaram crucifica-o. Os mesmos. Aqueles que jogaram roupas, que fizeram de tudo, gritaram crucifica-o para o meu Senhor. Eles não entenderam nada. Assim como um monte de gente está na igreja. Por isso que eu estou falando sobre discernimento. Eu sei que é muito profundo. Alguns precisam ver e ouvir essa mensagem mais umas vezes. Eu sei que é difícil ouvir. Jesus estava ali na cruz pelo homem, por mim e por vocês. Jesus estava ali para passar pela morte, atravessar e vencer a morte. Põe atenção. Jesus estava para vencer a morte, tanto a morte do corpo, quanto a morte eterna. Duas mortes. Não sei se vocês me acompanham. É por isso que a Bíblia diz que vai ter uma segunda morte, mas é lá no julgamento. A morte dos nossos entes queridos hoje é só a separação do corpo, não é a morte eterna. É só a colheita do pecado que nós temos que enfrentar, mas a morte eterna ainda não. E Jesus estava passando por duas mortes. É por isso que teve um momento, que está em Mateus 27, que Jesus, ele olha para o céu e clama em voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí, pastor, mas por que Jesus fez isso? É porque ele estava falando que aquele momento ele estava vencendo para nós a morte eterna. A morte eterna significa, irmãos, a ausência absoluta de Deus. Por isso que ele disse isso. Discernimento, não? É a morte que nenhum ainda passou. Todos só morreram aqui. Por isso que ele diz que aqueles que estiverem nele não passarão pela segunda morte, porque ele já venceu essa e a outra também. Ele diz: eu vim para abrir para vocês. Eu não tenho o caminho, eu sou o caminho. Passa aqui. Eu sei que está difícil. É como se eu dissesse assim: Deus não existe. Vocês acham que Deus existe? Vão com calma, não me respondam rápido. Deus existe? Tudo que existe é porque nasceu de algo, ou foi criado. Deus existe? Deus é. Por isso que ele diz: eu sou. Vou bem devagar. Você não pode sair por aí dizendo que Deus não existe. Não vão te entender, precisa de discernimento. Vocês acham que Deus tem amor para dar? Não, Deus é. Vocês acham que Deus tem paz? Não, Deus é a sua paz. Deus não existe, Deus é. É por isso que depois que Jesus ressuscitou, Tomé, posso pega aqui. Ele não disse mestre, ele disse Kyrios. Eu sou. Eles estavam ali crucificando Jesus.
E quando ele disse, Deus, Deus, por que me desamparaste? Ele estava dizendo, eu estou passando agora. Ele estava falando para nós, discernimento, irmãos. Jesus estava simplesmente pregando que a morte eterna é a ausência absoluta de Deus. Ele estava experimentando um momento da ausência absoluta de Deus. Angústia profunda, imensurável, que nenhum homem vai suportar. É por isso que a ausência absoluta de Deus é chamada de morte eterna. A palavra morte eterna significa passar por todos os resultados eternos da morte, separados totalmente de Deus. É por isso que lá em Moisés Deus disse, eles vão experimentar morreram sem Deus, né? E quando ele disse isso, alguém disse assim, ele está com sede. Não tinha um filtro perto. Mateus 27, 48. E logo um deles correu e buscou uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço. O caniço era usado no banheiro romano por causa do seu cheiro bom. É como se ele tivesse colocado um papel higiênico na boca de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele foi humilhado. Deu-lhe a beber, mas ele não bebeu, porque ele é a água da vida, e o diabo não ia contaminar a nossa água. Era uma humilhação que o diabo planejou. Olhar para Jesus não é pouca coisa. É olhar e ver a terra prometida. Se você vai dar uma olhada na terra prometida, frutos. E quem tiver a caminho de Jerusalém, mesmo que esteja saindo de Betânia, nada de ter só folha. Frutos. E que Deus nos abençoe. Amém? Ele foi humilhado pelas nossas transgressões, pisado.